Hoje nós vamos bater um papo, né, conversar um pouco sobre esses dilemas de ser uma pessoa multipotencial e ter amigos que não são multipotenciais, ou então pessoas da nossa família que pensam de uma determinada maneira que é diferente de como nós pensamos, e a gente se vê sempre tentando justificar os porquês, os nossos motivos. Ah, mas por que você desistiu da faculdade tal? Mas por que você desistiu do trabalho não sei o quê? Por que você desistiu dessa carreira? Sempre é uma forma de desistência, né? Sempre é uma visão de desistência. Você desistiu. E não o ciclo se encerrou e agora estou partindo para outra porque aquilo não me completa mais. As pessoas enxergam de uma forma e você enxerga de outra. E você sempre fica ali naquele dilema de tentar se justificar ou tentar fazer com que as pessoas compreendam para que você também se sinta menos culpada ou menos pressionada ou se sinta pertencente ao que a maioria pensa, né? Porque assim, vamos dizer que a maioria das pessoas seguem neste ritmo de vida mais estável, não gosta de se arriscar muito, se tá por exemplo, lá na juventude, arrumou um emprego e conseguiu crescer dentro daquele emprego ali, permaneceu, não, imagina sair daqui, não vou sair daqui porque eu tenho medo de arriscar e conseguir achar meu caminho aqui eu vou ficar até me aposentar. Mas pra gente isso não funciona, porque a gente pensa que é uma prisão para nós. Para eles tudo bem, né? Se eles estão satisfeitos, felizes e com um trabalho estável, ok. Mas a gente se sente o quê? Sufocado. E a gente sempre tem que ficar justificando a forma como a gente vê o mundo. Não é uma desistência, é um ciclo que se encerrou. E tem que ficar nessa justificativa para que as pessoas possam compreender a nossa forma de pensar. E aí eu tava lendo este livro aqui, que assim como o livro passado que eu trouxe no outro vídeo, também é um livro de reflexão. E tem um trecho que fala sobre a projeção, de como a gente pode se estressar ou se irritar com um comentário do outro, né? Tipo, ai, isso me desagrada tanto, essa forma de pensar e não sei o quê. Mas isso pode dizer muito sobre nós mesmos, sobre os nossos dilemas internos que a gente não consegue enxergar. E eu vou trazer aqui uma conversa que eu tive com uma amiga, que não é multipotencial, e que tem uma visão assim um pouco mais tradicional das coisas, e que ela acabou me questionando e eu tive que me explicar e eu me senti muito incomodada, mas depois eu entendi que o que estava me incomodando era justamente o que faltava para mim. Vou chegar lá e a gente vai tentar entender aqui todo o rumo da prosa, tá? Eu compartilhei com essa pessoa o porquê que eu tava trocando meus nichos e porquê que aquele nicho não deu certo, e aí eu fui pra outro, depois o outro. Não é que não deu certo, mas assim, não deu certo pra continuar, pra eu levar isso pra frente, né, os meus projetos e tal, porque foram acontecendo coisas e a vida vai trazendo novas oportunidades melhores e aquilo ali já não vai dando mais certo pra mim. Eu, como uma pessoa multipotencial, quero experimentar outras coisas e tá tudo bem. E aí eu expliquei tudo isso e ficou naquela explicação. E não me lembro exatamente onde foi, quando foi essa conversa. Mas aí eu lembro que depois surgiu novamente o assunto de como é que você tá e os seus projetos e não sei o que e tudo mais. E eu acabei falando, eu tô aqui com a ideia de fazer isso, aquilo, mas ainda tô assim, né, tateando, tô com receio, não sei se realmente é isso que eu quero pra minha vida. E aí, naquela época, eu tava me sentindo insegura, me sentindo assim, caramba, tô começando uma coisa nova de novo, será? E eu não tinha tanta clareza, assim, sobre a minha multipotencialidade. Eu sabia que eu era multipotencial, mas eu não tinha adentrado nos perfis multipotenciais, em como as pessoas podem levar a sua vida sendo assim. Eu só tinha assistido um TED da Emily Wapnick, eu acho que assim se pronuncia o nome dela, que ela fala sobre isso, mas não tinha me adentrado aí, né, me aprofundado nesta forma de ver o mundo, digamos. E aí eu já tinha essa consciência de que eu era uma pessoa multipotencial, mas eu ainda queria me encaixar nos perfis tradicionais de sucesso, de carreira e tudo mais. Então aquilo estava me incomodando muito. No entanto que eu consigo
hoje ver essa conversa com outros olhos, uma outra visão, outra perspectiva, né? Naquela época me incomodou demais a forma como foi conduzida a conversa. Ela afirmou assim que se eu não tivesse encerrado os meus projetos lá antigos, né, de quando eu comecei no YouTube, que foi através da beleza, eu tive meus produtos próprios, com marca própria. Eu fui uma das pioneiras a fazer isso, né? Poucas pessoas faziam isso. Eu não fui a primeira a fazer, obviamente, mas eram poucas pessoas a fazerem. Então, ela tem na visão dela que se eu tivesse prosseguido por esse caminho, hoje eu seria referência e autoridade de cosméticos, assim como, por exemplo, a Bruna Tavares é com maquiagem. Porque ela começou muito, ela foi uma das pioneiras, né? E aí ela falou, né, se você tivesse prosseguido, poxa, eu vejo você, assim, como uma referência de cabelo, nossa, como você ia... Tipo assim, ela colocando uma pressão em mim que não me pertence mais, sabe? Ela, tipo, visualizando uma realidade de uma Tati que não existe mais. De 2014, ali naquela época que eu vivia para cabelo, trabalhava com cabelo, tudo meu era voltado para estética, beleza tradicional. E com o passar dos anos, depois que eu conheci minimalismo, sustentabilidade e tudo mais, e estudei cosmética natural, tudo foi mudando para mim. Eu já não me vejo mais nesta área de cabelos platinados, de descolorir o cabelo, passar química forte no cabelo e etc. Porque assim, eu trabalhei por muitos anos, inclusive... Eu ainda tenho minhas desconfianças de ter tido câncer por conta de tantos produtos químicos que eu passava em mim, em clientes. Eu trabalhava com formol, trabalhava com escova progressiva, amônia, água oxigenada, muitos produtos químicos que hoje em dia eu vejo que não faz parte mais de mim, não tem por que eu promover isso. E eu tenho que ficar me justificando, sabe? Tipo, isso não faz parte mais de mim. Não tem nada a ver comigo, não me vejo fazendo isso, por mais que eu tenha essa habilidade, essa experiência nesse ramo, não é algo que me completa, não liga, sabe? Não dá. E ela, mas se você tivesse sido constante, e aí as palavras, elas vêm, né, e alfineta, porque a gente tem as nossas dores. E aí quando a pessoa usa uma palavra que representa a dor, aí te sobe um quente, assim, né? Tipo, o coração já acelera e tu já fica agoniada. Aí ela falou, se você tivesse mantido a tua constância e não tivesse trocado tanto de nicho, que era uma dor também que eu tinha de ficar pensando, ai, será que eu tô trocando muito? Ai, que não sei o que. Até eu entender que é a minha forma de levar as minhas atividades profissionais, né? Mas enfim. Se você não tivesse trocado tanto, se você tivesse sido constante, porque você muda muito, você se empolga e depois você larga no meio do caminho. E aí foram afirmações, assim, que trouxeram muitas dores, né? E eu fiquei irritada de estar ouvindo aquilo. Mas assim, respondi a ela com o maior carinho, cuidado e tal. Mandei um áudio, assim, falando assim, então, a gente já tinha conversado sobre isso. E assim, assado. E aí ela entendeu e até se identificou com umas coisas que eu falei. E depois eu comecei a refletir sobre tudo o que tinha rolado nessa conversa e como isso me afetou, né? Eu escrevendo, que eu faço a minha escrita reflexiva, né? No meu diário. E eu falei, hoje eu conversei com a fulana e aí rolou esse assunto, isso me incomodou. O sentimento veio, e o sentimento foi esse. As palavras que mais me machucaram foi essa. Por mais que ela não tivesse a intenção de me magoar ou nada do tipo, por já ter essa insegurança, eu me senti mal por ter que estar me provando o tempo inteiro, entende? E aí o que mais me deixou angustiada foi pensar que, será que eu nunca termino o que eu começo? Aí eu converso com o Edu também, né, porque é o meu psicólogo. A gente conversa muito, tanto ele com os dilemas dele e eu com os meus, a gente conversa. E inclusive até falei isso com a pessoa que me mandou os áudios da conversa e tal. E foi interessante até revisitar esses áudios para que eu pudesse lembrar do que eu havia falado.
Eu comentei, né, que o Edu falou pra mim: quando foi que você começou uma coisa, não colheu os frutos e desistiu no meio do caminho? Foi pouquíssimas vezes que isso aconteceu. E se isso aconteceu, foi porque você visualizou que não era pra você. Na prática, na teoria era muito lindo, na prática não deu certo. E isso acontece, é normal. Mas a maioria das coisas que você fez, colheu os frutos, encerrou e partiu para outra. Normal. Eu fiquei assim, né? Aí eu tenho a perspectiva de outra pessoa que tá mais próximo a mim e que, como sócio também dos meus projetos, né, desde o início, ele foi marido de blogueira, foi meu sócio com o canal infantil, né? Colocava a mão, fazia, acontecia. Tava ali perto e vendo as coisas acontecerem. A pessoa que tá mais próxima a nós é que consegue entender. E assim, e olhe lá, né? Porque às vezes a pessoa que tá mais próxima não necessariamente está acessando tudo que você passa dentro dos nossos sentimentos, nossos pensamentos e nossos dilemas de ser uma pessoa multipotencial. Mas nesse caso, ele me ajudou muito com essa perspectiva de quem estar mais próximo de mim. E aí eu comecei a analisar, de acordo com a frase desse livro, que eu vou deixar aqui na tela, traduzido, que tanto ela quanto eu estávamos nos projetando em afirmações dessa conversa. Ela estava lançando também um produto próprio e tal, então ela estava com essa perspectiva de se posicionar no mercado, de ter sucesso com a marca própria, tipo assim, ela estava pensando que o que ela queria para ela pensou, isso é bom. Então, por que você não faz isso também? Então, ela até sugeriu pra mim, por que você não volta com esses conteúdos e não sei o quê? Poxa, eu te vejo com tanto sucesso. Porque ela tava projetando o que ela acha positivo pra ela, naquele momento da vida dela, em mim. Porque ela me vê como um exemplo de pessoa que poderia ter dado certo. Que dei certo naquela época, né? Dei certo naquela época. Eu vendi muitos produtos, tive uma clientela enorme, tive funcionários, trouxe pessoas próximas de mim para trabalhar comigo e tal. Então, assim, deu certo naquela época, mas por um período depois não completou mais. E também já era o momento de acabar, né? Tem fases do mercado que dão muito certo, é muito moda, e depois as coisas começam a não dar muito certo, né? Então a gente tem que se adaptar. Então, ou se adapta a novas realidades, a novas coisas acontecendo, né? Tecnologias, ou moda, tendências, ou você parte para outra, que foi o meu caso. E ela estava projetando o que ela acreditava que era bom em mim. Porque eu fui um exemplo para ela. Então, que ela falou, você foi uma das pioneiras e eu vejo você muito sucesso fazendo isso, porque você não faz? Eu sei que tem a distância de você estar longe, né? O teu público é brasileiro, mas você mora na Espanha, como é que seria isso de venda de produtos fora do Brasil? Mas aí você podia... Então, assim, ela já foi construindo toda uma logística para eu poder conseguir fazer isso dar certo. Eu falei, não, mas eu não quero isso, sabe? Isso não é pra mim. Não nesse momento de vida que eu tô vivendo agora, não. Sei lá, eu nunca digo nunca, porque as coisas... o mundo dá voltas e tudo acontece. E aí eu pude perceber, isso é uma coisa que ela tá vivendo agora, então é algo que tá emocionando ela, é algo que ela quer que aconteça, assim como aconteceu comigo naquela época. E é o que ela pensa que poderia ser bom pra mim. Então, assim, não teve algo ruim, né, negativo. Foi positivo a forma como ela enxergou toda a situação. E eu também me projetei. Como, né, tudo que ela foi falando ali pra mim foi me causando incômodo, porque, na realidade, são feridas que não estavam bem cicatrizadas, ou não estavam bem claras na minha cabeça de que não é esse caminho que eu precisava, não era dessa forma que eu queria levar a minha vida profissional. Então eu tive que trabalhar muito isso, né? Assim, mentalidade, forma de como eu quero levar minha vida, não preciso me encaixar nos moldes antigos, tradicionais. Mas naquela época não era tão claro pra mim. E eu me projetei ali, né? Então, assim, me incomodou porque aquilo
me feria, sabe? Então, assim, isso diz mais sobre mim do que qualquer outra coisa. Quando a pessoa fala, critica a outra, mas ela foi invasiva, mas por que ela tem que... assim, assado, não sei o quê. Então, assim, diz mais como eu enxergo a situação do que a outra pessoa fez, né? Como eu encarei aquilo. Poderia ter sido positivo. Nossa, como fulana, ela tem umas ideias legais, né? Mas, infelizmente, não dá pra mim, mas é legal as ideias dela. Mas no meu caso, não. Eu vi como uma forma negativa. Tipo, ela tá sendo invasiva, ela tá já construindo toda uma logística pra eu poder fazer isso acontecer. E eu não quero isso. Tá insistindo numa coisa que não faz parte de mim. Eu já expliquei isso pra ela. E ela tá insistindo. Então, assim, eu senti como uma insistência e tal. Porque aquilo era uma dor latente em mim naquele momento. Então, tudo vai de acordo com a perspectiva que a gente encara a situação, né? E aí, pra concluir este vídeo, eu trouxe aqui 3 pilares, né, de viradas de chave, viradas de mentalidade, porque este vídeo é um vídeo com uma abordagem mais voltada para mudanças de mentalidade, de um insight que eu trago aqui para que você possa refletir durante a sua semana, até o próximo vídeo, para que a gente possa encarar os desafios da vida da melhor forma possível. Então, três pilares. Vamos lá. O primeiro, nem toda crítica é maldade. Às vezes é projeção. As pessoas opinam a partir da visão de mundo delas. Às vezes estão tentando te ajudar, mas estão falando mais sobre elas do que sobre você. Segundo, a irritação que você sente também pode ser um espelho. O que te dói pode ser uma parte sua que ainda não está resolvida. Uma parte que ainda quer ser vista, aceita e reconhecida. Foi o meu caso, eu queria ser reconhecida, eu queria... Nossa, será que eu tô indo pelo caminho certo? Eu também queria ter sucesso como fulano, ciclano, não sei o quê. E aí depois eu, no decorrer do autoconhecimento e tudo mais, gente, não, né? Não é isso que eu quero. Não é dessa forma que eu quero. Claro que eu quero ser reconhecida pelo trabalho que eu faço e quero fazer transformações e tudo mais, mas não quero ser a referência do Brasil em cabelos, não sei das contas, ou referência do Brasil em criação de conteúdo. Não preciso disso. Não preciso desse ego inflado, entende? 3, mudança não é inconstância. Gente, se você é uma pessoa multipotencial e vive se questionando por que eu desisto das coisas, por que eu fui mudando, pulando de galho em galho, se você mudar sua mentalidade para eu posso sim começar projetos, vivê-los intensamente e depois seguir outro rumo, muda a chave. Porque desde o momento que eu fiquei pensando, eu desisto, porque eu sou inconstante e não sei o quê. E aí veio outra pessoa que convive comigo, no caso meu marido, para falar, você fechou ciclos, colheu o que plantou e agora tá no momento que as coisas se desestabilizaram, você teve que rever a sua vida e se reinventar, você escolheu outras coisas que eram mais relevantes para você naquele momento. E eu mudei. Mas isso não é inconstância, porque eu continuo criando meus conteúdos aqui há tantos anos. Mudei de nicho sim, porque não me completava naquele momento aquele mercado. Mas não desisti. Tô aqui, não tô? Então, constância, ela não é linear. Tem até um desenho, vou ver se eu acho, sobre constância, né? A constância é, às vezes o copo tá meio vazio, às vezes o copo tá meio cheio. Não tá sempre na mesma linha. Para finalizar esse vídeo, eu trago aqui uma reflexão para vocês poderem pensar, trabalhar aqui a mentalidade e se perguntar, porque a pergunta é uma das formas que a gente consegue acessar os nossos sentimentos, nossos pensamentos, é se perguntando por quê? Como? Não tem essas perguntas assim chaves? Por quê? Como? Quando? Onde? São essenciais para a gente poder se autoconhecer e também evoluir na vida, né? Se desenvolver como pessoa. Será que eu estou esperando que essa pessoa me valide? O que nessa fala me tocou tão profundamente? E aí, escrita ou meditar. Meditar, ou às vezes tem gente que gosta de mandar áudio para si mesma e aí conversa como se fosse com uma amiga, e depois ouve o áudio, também é uma forma interessante. Eu gosto de escrever mais, porque eu sinto que
eu fico menos ansiosa, porque pra falar às vezes eu me banano toda. Então pra escrever, eu escrevo e depois eu... Não, não é dessa forma que eu quero me expressar. Vou me expressar de uma forma melhor. Faça mais sentido. Isso aqui, mais coerente. Então eu consigo ali me expressar melhor na escrita. E pode ir escrevendo, né, essas perguntas e respondendo e refletindo sobre elas. Tira um tempinho pra você, pega seu chazinho, um cafezinho que seja, tira ali e vai refletindo sobre o que aconteceu. É muito importante a gente refletir e a gente se perguntar, se questionar. E aí outra pergunta também que a gente pode fazer é, será que ela também está tentando validar as próprias escolhas, me puxando para o modelo que faz sentido para ela? Então essa consciência tira o peso do julgamento e devolve, né, o nosso eixo. A gente tá irritado, a gente tá, que raiva. A gente fica mais tranquilo, mais pleno aqui, né, pra poder aguentar tudo isso. Claro que vão ter pessoas que valem a pena a gente se justificar, a gente fazer com que entenda, né, pessoas próximas, pessoas muito assim, como foi o caso, né, pessoas que a gente considera muito. Mas tem gente que não vai entender e a gente não precisa também se desgastar tentando explicar. Falar, foi bom enquanto durou e é isso aí, é assim como eu enxergo o mundo, é assim como eu lido com as coisas e assim que vai ser. Então não precisa se justificar para todo mundo, né? O importante é que a gente esteja alinhado com o que a gente acredita. A gente se desenvolve, a gente cresce, a gente evolui e a vida profissional tem que acompanhar também a nossa evolução. Se não faz mais parte, se não faz mais sentido, a gente tem a liberdade de escolha, né, no livre-arbítrio, pra gente poder escolher novos caminhos. São privilégios de um ser humano livre e que tem essa facilidade aí de escolhas, né? Quero saber se você já se sentiu também colocada numa caixa, num rótulo, e você tem que levar isso pro resto da vida. E você não pode mudar, você é um ser imutável. Imagina mudar. Você já sentiu essa pressão de que você não pode mudar e que você sente culpa por ser assim? Deixa aqui pra mim, vamos conversar, vamos nos entender. Quero construir essa comunidade aqui com pessoas multipotenciais que têm esses dilemas. E também, se você tiver sugestões de temas de vídeos, pode deixar aqui também, que me ajuda muito, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo.